Fala pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o dossiê, sobre as práticas da Nubank, o NuGate, e também nós vamos falar um pouco sobre algumas notícias que saíram sobre a Nubank, falar sobre a repercussão da situação da troca do home office e da demissão das pessoas. Então vai ser meio que uma mescla de tudo isso com um pouquinho de comentário sobre o que? Tecnologia e política, porque somos o canal Tecnologia e Classe. Se você curte o nosso trabalho, você pode nos apoiar, né? Tem o link ali na descrição e no comentário fixado. Os roteiros também vão estar todos lá nesse link e vão estar em teclas.soberano.tv, mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. Para quem não está ciente da situação que ocorreu com o home office do Nubank, nós fizemos esse vídeo aqui que o resumo, né, é que eles fizeram uma call, um café com o CEO, chamando todos os funcionários, em que eles anunciaram que para 2026 eles estariam transicionando para um modelo híbrido, não estariam trabalhando mais remoto, ou na realidade o híbrido deles era um híbrido que tu tinha que ir uma vez a cada X meses no escritório, né? Era uma coisa bem tranquila. E que eles iam trocar para 2 dias por semana, depois aumentando, eventualmente chegando em 2027 a estar 100% presencial, né? Enfim, a explicação tá melhor no vídeo, as pessoas ficaram muito revoltadas ali no chat, digitaram F no chat, que foi considerado como se eles estivessem mandando a empresa se fuder, não sabiam que era um meme, né, dizendo assim, descanse em paz, talvez pro home office, né? Mas enfim, tem toda a explicação lá, tem mais análise, tem a história completa. Isso foi a última do Nubank que nós temos no canal, se vocês se interessarem. Mas nós já falamos 2 vezes aqui, tá? E na realidade isso são 2 partes do mesmo assunto. A gente está falando sobre a Cristina Junqueira, que é uma das fundadoras da Nubank, que tem umas opiniões bem complicadas, tá? Vocês podem lembrar que ela em 2020, ela defendeu no Roda Viva que eles não contratavam com mais diversidade, porque eles simplesmente não conseguiam achar candidatos que eram diversos e que tinham os requisitos para contratar para as vagas, tá? Então ela meio que se adiantou na trend dos trumpistas e na trend dos anti-woke, já que agora estão começando a defender esse tipo de discurso raso e preconceituoso, né? Isso em 2020. E em 2024, essa mesma Cristina Junqueira, ela foi convidada para participar de um evento da Brasil Paralelo, foi muito criticada, e na época nós repercutimos umas coisas que já se falava há muito tempo, que é que uma das pessoas que trabalhou como líder técnico no início da Nubank, hoje é líder técnico do Brasil Paralelo e também é um dos responsáveis pela criação de um dos chans mais infames do Brasil, que é o 55 Chan. Tá, então nós temos esses vídeos aqui, tem 2 partes na real sobre essa história, sobre como a comunidade denunciou isso e como a Nubank acobertou isso. Mas daí agora eu queria ir trazendo o que aconteceu nas semanas depois da repercussão da questão do home office, e tinha uma coisa que aconteceu logo alguns dias depois, eu acabei não trazendo no canal, que eu acho que era legal eu comentar rapidinho isso aqui, que eu vou trazer, né, o que saiu na newsletter do Felipe Deschamps, vou deixar um link para vocês lerem se vocês quiserem mais informação. Nubank demite 2 funcionários por justa causa sob acusação de sabotagem em sistemas de TI. Segundo o diretor de tecnologia, as ações foram identificadas e contornadas preventivamente. A medida ocorre em meio a um período de insatisfação interna provocado pelo fim do regime do home office integral. No entanto, não está claro se a tentativa de sabotagem está relacionada a essa mudança. E daí eu trouxe para vocês a notícia, não tem muito mais informação além disso, né? Eu imagino que alguém que é mais insider aí da empresa ou de segurança da informação talvez tenha mais detalhes, eu não tenho mais detalhes, mas o que eu queria falar sobre isso aqui é que, pessoal, vocês têm que levar uma coisa muito a sério. Quando a gente fala que vocês têm que se organizar, sindicalizar, lutar pelos seus direitos contra a empresa, vocês têm que tomar muito cuidado com esse tipo de ação, de sabotagem, um negócio voluntarista de, eu vou tentar prejudicar a empresa de alguma maneira, porque o resultado desse tipo de coisa, em todos os casos, vai ser isso aí, vai ser a demissão dos funcionários, vai ser uma retaliação contra os funcionários, não pode sair nada de bom contra isso. Essas pessoas cometeram um crime, e isso não é o que é se organizar, tá, pessoal? Eu não tô dizendo que vocês têm que ser amigo da empresa, mas vocês têm que ser mais espertos, vocês têm que procurar a organização entre os trabalhadores, a conscientização, a organização sindical, vocês têm que se unir para ser mais fortes, não adianta tentar tomar esse tipo de ação voluntarista contra a empresa, porque isso sim é extremamente perigoso. Se organizar no sindicato, se lutar pelos seus direitos, já é uma coisa perigosa, isso é extremamente perigoso para vocês, então não façam isso. E isso levanta a bola para uma outra coisa. Eu não sei como é que essas pessoas teriam sido descobertas, tá? Que nem eu disse, eu não tenho esse tipo de informação. Mas se eles usaram qualquer tipo de e-mail corporativo, laptop corporativo, Slack corporativo para falar coisas que teriam indicado isso,
é uma das coisas que eu imaginaria que permitiu a descoberta disso. Então vocês também têm que saber, quando vocês estão fazendo organização sindical, qualquer tipo de ação para conversar sobre os direitos trabalhistas de vocês, vocês também estão dentro dessas redes, laptops e coisas que provavelmente estão sendo monitoradas. Lembrem do caso do Itaú. Então isso é o que eu diria que é muito importante desse caso. Não cometam crimes, mesmo que vocês estejam com muita raiva da empresa, né? Façam organização trabalhista mesmo e saibam que os ambientes corporativos, eles são espionados, tá? E daí eu finalmente vou chegar para vocês na questão do dossiê no Gate. Então, esse aqui é o site deles, eu vou mostrar para vocês. Ele foi publicado há uns 10 dias já, eu queria dar um tempinho para eu ver a repercussão, ler ele, né? Foi feito por pessoas anônimas, e eles dão um TLDR aqui, ele fala basicamente do quê? Das práticas que a Nubank tem para pagar menos imposto no Brasil e pagar menos imposto em todo o mundo. Na porta giratória, que nós vamos explicar melhor o que foi isso com o Banco Central, né, nas contratações que a Nubank fez, a questão das demissões, cultura interna da empresa e todas essas polêmicas que eu já falei que a empresa se meteu. E daí o tema aqui do relatório inteiro é: a Nubank tem o marketing, se vende como não é um banco, ela é moderna, ela é roxinha, ela é sua amiga, e ela tem essas práticas aqui que são as mesmas ou em alguns casos até piores do que algumas das outras instituições que seriam vistas como malvadas, mas ela é vista como roxinha boazinha. Eu não sei nem se eu super concordo com a tese desse artigo, nós vamos comentar isso um pouquinho mais pra frente, mas a maneira como eles expõem, juntam tudo isso e colocam artigos, porque todas essas informações elas não são secretas, elas estavam na mídia e nas notícias, é interessante. Eu recomendaria vocês lerem. A única, né, crítica que eu faria para as pessoas que fizeram esse artigo é que, assim, dá pra ver que ele foi formatado com IA e pode ser só o meu cérebro de hater de IA, mas quando eu começo a ler um texto que eu vejo que a formatação tá feita por IA, não me dá muita vontade de ler esse texto, tá? Então, enfim, é que nem a pessoa ser hater do canal Teclas e daí eu começar a falar uns tá, ok, ou fazer, sei lá, falar sempre as mesmas frases que eu falo, a pessoa vai dizer, não consigo acompanhar isso aí, então eu sou hater de IA, sabe? Mas eu encontro muito mais IA por aí do que eu encontro o canal Teclas. Mas então, acho que algo que é muito interessante que eles colocam no artigo, que é uma coisa que nem eu disse, é conhecimento comum, saiu as notícias, mas eu sinto que as pessoas não levaram tanto a sério essa notícia, é que a Nubank fez uma coisa que, de novo, vários outros bancos e instituições financeiras fazem também, que é a prática da porta giratória, que é o quê? São pessoas que participaram da administração pública em cargos que têm influência sobre as atividades dessa empresa, serem depois de um tempo contratadas pela empresa para trabalhar dentro da empresa. E, ou seja, né, ela sai de um lugar e já entra de novo no mesmo lugar, mas agora, ao invés de ser legislador, ele está dentro da empresa. E o Roberto Campos Neto, ex-Banco Central, foi exatamente isso que a Nubank fez com ele. Eu vou ler aqui o trechinho que está do relatório. Roberto Campos Neto, presidente do BC de 2019 a 2024, foi contratado como vice-chairman do Nubank e chefe global de políticas públicas. Assim que cumpriu a quarentena legal de 6 meses, né? Parênteses meu aqui, tem essa quarentena exatamente para tentar desincentivar a porta giratória. A pessoa teria que ficar 6 meses sem se envolver em instituições onde a regulamentação, né, que ele estava fazendo tinha algum efeito. Poucos dias depois, o Nubank anunciou a vinda de Otávio Damaso, ex-diretor de regulação do BC, como consultor para riscos e compliance. Colocar duas das principais autoridades regulatórias do ciclo anterior na folha de pagamento gerou imediato mal-estar no movimento sindical e entre observadores do setor. Acho que isso é óbvio, a gente não precisa muito explicar para vocês, mas o motivo que as empresas fazem isso geralmente é visto, sei lá, de duas formas. Como uma espécie de recompensa por eles terem feito coisas quando eles não estavam, né, dentro da empresa, que beneficiaram a empresa, e nós vamos falar mais tarde porque eu trouxe umas notícias sobre o Campos Neto aqui, ou como uma espécie, né, de aproximar uma pessoa que tem bastante influência e contatos dentro da regulamentação, do setor e tal, que agora ela vai estar dentro da empresa. E o fato de que o Roberto Campos Neto entra como Vice-Chairman of Global Acquisitions of Public Policy, eu não sei o que, é um cargo que foi inventado apenas para ele entrar lá, e que, enfim, se tu tentar explicar o que ele faz, talvez ele consiga explicar o que ele faz, mas parece muito que é um cargo que foi feito assim, sob medida para colocar ele ali depois. Parece que o que eles fizeram foi só botar ele dentro de um grupo de Zap oficial da Nubank, ele vai participar às vezes de evento, falar, ele vai participar de alguns comitês, mas é só para manter essa pessoa próxima exatamente, então para poder pagar um salário gordo para ele, né, poder dar essa recompensa e também ter próximo uma pessoa para conversar quando eles precisarem desse tipo de influência. Mesma coisa com o Otávio Damaso ali, a outra contratação. Então isso aqui é a prática de porta giratória escrita, né? E que nem eu disse,
vários bancos e instituições financeiras fazem. Tecnicamente é ilegal, tecnicamente tem um período de quarentena, mas será que dá para esperar 6 meses limpo para poder começar a ser pago bastante dinheiro para fazer esse tipo de coisa? Eu acho que é fácil para um cara que nem esse, tá? Então assim, não é desculpa que quando o Campos Neto tava lá, ele era visto como um cara que tava jogando contra o governo Lula, né? O Lula ficava dizendo, a gente precisa diminuir a taxa de juros, o Banco Central tem que nos ajudar, mas a política do Banco Central independente criava essa situação em que tu tinha um Banco Central que durante 2 anos ele foi apontado pelo governo anterior, ou seja, o governo Bolsonaro, e agora, né, o Lula teve a chance de apontar o Banco Central dele. Temos as críticas ao Lula e o fato de que a taxa de juros não reduziu do jeito que ele estava dizendo, mesmo quando ele tem mais controle agora sobre o BC. Mas uma coisa que a gente sabe é que o Campos Neto ele andava pelos círculos ali da elite, falava com esse pessoal dos bancos, falava com o pessoal da Fiesp, já quando ele estava dentro do Banco Central. Depois que ele saiu, por exemplo, tem essa matéria aqui da Folha que ele fala, por exemplo, que tem como manchete, né? Campos Neto diz que perda de confiança no sistema monetário tradicional ocorre de forma acelerada. E daí ele tá falando sobre o uso de criptomoedas, sobre inovações, exatamente o tipo de coisa que o BC foi muito aberto durante a época do governo Bolsonaro. Agora, por exemplo, né, em meio à queda das bitcoins, essa crise toda, já está se falando num novo imposto para criptomoedas que vai começar ano que vem, porque era uma mãe, um imposto que só precisava pagar sobre lucro em vendas de mais de 30 mil reais das criptomoedas, mas esse cara, quando estava lá e depois ele apoia esse tipo de coisa. E essa aqui que eu lembro que a gente até repercutiu bastante, vocês devem lembrar disso, que quando estava se falando da taxação das bets, da taxação das grandes fortunas no Brasil, ele disse que o governo estava fazendo era um discurso de nós contra eles e que a gente tinha que ir pra frente, né? Que não era tipo nós, os bancos, contra a população, era todo mundo junto, tá ligado? E daí eu tô trazendo várias notícias aqui que, enfim, a fonte é a Folha, depois vocês podem tentar dar um jeito de ler, né? Se vocês têm a assinatura da Folha ou se vocês têm algum outro site que deixa vocês lerem. Mas aí tem esse aqui, por exemplo, que fala que agora, logo depois que ele saiu, ele também entrou no conselho da Fiesp. E essa aqui fala sobre como esse secretário aqui da Fazenda, né, da Fazenda do Haddad, tá falando da repercussão que teve quando eles quiseram fazer a taxação das fintechs, quiseram fazer uma regulamentação das fintechs. Vocês podem lembrar que deu todo um furdunço e daí o governo voltou atrás e daí ele tá dizendo, a gente gostaria de retomar isso, mas em ano de eleição não vai dar, exatamente por causa dessa influência que as fintechs estão tendo no governo. E daí por isso que esse relatório é interessante, tá? O pessoal do relatório falou que eles estão fazendo uma parte 2, eu gostaria que talvez eles conseguissem conectar mais com essa parte, que é o caso do Banco Master, tá? Nós não vamos falar aqui, porque sinceramente eu não vou entender as partes técnicas para explicar para vocês. Mas o Banco Master, né, é um banco que faliu e eles estavam inventando títulos com um rendimento maior, tirando do nada esses papéis, o que levou, né, à falência e à liquidação do banco. E uma das relações que tem com o Banco Central, que tem com o Nubank nisso, é que o Banco Central não regulamentou esse tipo de coisa com a força necessária para impedir que isso acontecesse. E outros bancos, como por exemplo o Nubank, lá no Investimentos, ele vendia para as pessoas, né, a possibilidade de comprar os títulos do Banco Master, que tinha um rendimento muito acima do que tu esperaria dos outros títulos, muito acima do Tesouro Direto, que causou uma situação em que tu tinha clientes da Nubank que estavam com dinheiro dentro do Banco Master, né, dinheiro em títulos do Banco Master, e daí quando esse banco faliu, eu não sei como as pessoas que tinham títulos, né, pela Nubank aí fizeram, se eles também tinham que acionar o fundo garantidor para pegar essas coisas. Inclusive, não sei se vocês viram a notícia que por um momento no Brasil o fundo garantidor, né, o FGC, o aplicativo, ficou na frente dos top aplicativos que era, sei lá, Facebook, WhatsApp, ChatGPT e tal no Brasil. Então, realmente, tipo, a situação das fintechs hoje, ela tá totalmente entrelaçada com o Banco Central, com o governo, com o lobby no governo, com essa questão da porta giratória, e não é mais uma coisa hipotética. Agora a gente teve um banco desses que, por práticas ilegais, ele faliu, né? Imagino que devia ter pessoas que tinham mais do que 250 mil, que é o fundo garantidor lá dentro, e daí eu não sei o que acontece com essas pessoas. Eu não sei nem se as pessoas já estão ganhando seu dinheiro de volta do FGC. E daí, esse tipo de coisa faz a gente virar os olhos para a Nubank e dizer, e aí, você é todo amigo, é todo da galera, você diz que não é um banco, mas, né, o que você pensa sobre isso, né? Você conhecia o Banco Master, vocês são amigos, vocês trocam uma ideia? O que nos leva também é que, recentemente, né, no dia 29 agora, o Banco Central vai obrigar a Nubank a mudar de nome, porque eles têm um bank ali e eles não são um banco, e eles têm uma regulamentação diferente da de banco, embora também a ideia seria que a gente pudesse regulamentar eles cada vez mais, regulamentar não eles como um meio de pagamento, que é o que eles dizem que são, mas também como um banco, porque as pessoas têm investimentos, têm dinheiro lá dentro das pessoas. E provavelmente, assim, né, o Nubank já sabia disso,
Já teve um tempo atrás que eles mudaram a empresa lá para Nu Holdings, eu acho, e daí também tem Nu Invest, tem Nu Pagamentos, várias empresas diferentes. Só que quando foi ventilado antes que eles teriam que mudar de nome e tal, eles estavam dizendo não, seria muito ruim porque o Bank não é porque a gente é banco, é porque é a nossa marca e tal. Mas eu acho que já faz algum tempo que o marketing todo deles tá só esse Nu aqui, não tá mostrando o Bank nas coisas, eles já sabiam que eles iam mudar, eles estavam só preparando o terreno, então essa notícia aqui, ela tem a ver com tudo isso, né, todas essas coisas que a gente tá falando, mas provavelmente eles já sabiam. E daí eu queria fazer uma conclusão rápida sobre esse artigo aqui, é que assim, ó, eu senti que esse dossiê não circulou tanto e as pessoas não falaram tanto sobre isso, pelo sentimento que eu tive quando eu li e quando eu falei com as outras pessoas sobre isso, que é onde é óbvio que eles fazem tudo isso. Eles são um banco, eles são uma empresa, eles são uma instituição financeira, né? Que nem eu disse, eles não são um banco, mas na nossa cabeça a gente sabe que eles estão agindo dessa maneira e intuitivamente a gente entende isso. É uma coisa que depõe bastante, né, contra a tática do Nubank de dizer que o banco é só uma vibe e tal, as pessoas sabem que a gente não é um banco. Mas as pessoas ficaram assim, é óbvio que eles fazem lobby, é óbvio que eles fazem porta giratória, é óbvio que eles tentam não pagar o máximo de impostos, né, colocando a empresa fora do Brasil, tendo a empresa dividida em subseções de uma maneira que é mais beneficial para pagar menos imposto. O CEO, ele mora no Uruguai, né, para ele ter que pagar menos imposto lá. Óbvio que eles vão ter práticas predatórias no mercado, mas ao mesmo tempo fazer marketing dizendo que eles são o melhor banco. Óbvio que as decisões elas vão ser tomadas de uma maneira autoritária e de cima por quem controla a empresa, que é uma das acusações que eles fazem no relatório, e essa é a parte ali que não traduz muito bem, assim, que inclusive denuncia um pouco o chat-repetismo do dossiê que eles fizeram, porque, tipo, a gente sabe que é isso, eles são um banco, né, entre aspas, no capitalismo. Mas eu vou defender, enfim, o esforço do pessoal de fazer o relatório e apontar, porque ainda existe muito fã de banco, muito fã de Nubank que pode existir por aí. Ainda existe pessoas que podem ficar muito deslumbradas com esse fato de que ele é digital, ele é muito bom. Porque uma coisa que a Nubank fez bem é que na época que os aplicativos de banco eram muito ruins, que a gente tinha aquela coisa que às vezes tu tinha que acessar pelo computador com um cartão e com hardware específico, ou que tu não tinha um aplicativo muito bom de celular, ou que não dava para fazer transações de uma maneira muito fácil, a Nubank tinha um aplicativo muito melhor e ela chegou um pouco mais cedo nisso e ela juntou isso com o marketing que sou amigo, sou da galera e olha como eu posto memes. E daí, claro, depois que tu tem uma conta e o dinheiro lá na Nubank, tu não vai de uma hora para outra mudar para outro banco, tu não vai fazer tudo isso. Então eles captaram muitos clientes, eles são uma empresa enorme e isso é o que várias das fintechs fizeram. Se vocês olharem para os outros bancos que são fintechs ou para até os outros bancos tradicionais, eles já estão no mesmo nível de aplicativo, eles já estão fazendo a maioria das coisas bem. Então talvez tenha um certo efeito esse tipo de relatório, porque as pessoas agora podem dizer, tá, eu não estou gostando do que o Nubank está fazendo, eu posso simplesmente mudar agora, não é mais uma coisa tão difícil, a não ser que você tenha uma dívida com juros abusivos rolando do Nubank, né, e esteja devendo R$1 milhão para eles, que nem algumas pessoas já relataram aí na internet. Aí fica um pouquinho mais difícil de mudar de banco. Mas eu acho legal também o que o relatório mostra, que é a maneira como as fintechs, essas novas empresas, elas usam o termo inovação, elas usam dessa ideologia que a gente tem no capitalismo de que na realidade a boa gerência, menos regulamentação, todo esse tipo de coisa é o que vai levar a empresas que são melhores, quando na realidade elas são mais do mesmo, elas são um banco, né? A pior, top 10, né? Piores empreendimentos no capitalismo, bancos ali, sempre muito concorrido com a indústria, sei lá, petrolífera e indústria armamentista. Então eu queria recomendar para vocês, se vocês quiserem ver uma análise um pouco mais legal sobre isso, esse vídeo que eu gosto muito do canal, que é um que eu fiz, que é as startups mais promissoras da América Latina, inclusive tem a Nubank ali, mas a ideia toda desse vídeo é que eu achei um artigo bem técnico, que eu acho que saiu no TechCrunch, foi algum desses sites gringos, e daí eles estavam dizendo, tá aqui as empresas mais promissoras da América Latina que mais crescem. E se vocês verem, elas são todas fintechs, elas são todas gig economy, né? Uber, iFood, entrega, esse tipo de coisa, empresas nesse estilo, elas são todas empresas que na realidade o que elas fazem? Elas criam uma coisa que já existia, aluguel de imóveis, trabalho intermitente, entregas, e elas colocam isso dentro de um aplicativo, uma plataforma com novas dinâmicas que não são regulamentadas da mesma maneira que elas existiam. E daí eles criam, né, um grande império
ganham muitos investimentos, dominam o mercado e daí eventualmente pode até rolar uma regulamentação e pode aparecer os freios para as atividades que elas estão fazendo, que são um pouquinho demais, né, para os clientes e para os governos. Quando isso acontece, elas já estão bem estabelecidas e para elas é mais fácil jogar esse jogo. Então esse é meio que um modelo das empresas promissoras e uau, os unicórnios que a gente tem na América do Sul, que é isso, não segue a lei até o ponto que vão te obrigar a seguir a lei, mas aí tu já tem muita grana, já está estabelecido no mercado e daí tu já pode operar, né, como no caso do Nubank, operar como um bancão, tu pode contratar o pessoal do BC, tu pode lidar com as crises que aparecerem jogando muito dinheiro e acobertando esse tipo de coisa. Então é isso que eu acho interessante desse vídeo e é isso basicamente que é a situação da Nubank agora. Então eu ia dizer assim, embora tenha críticas ao relatório, eu achei muito bom. Acho que se tiver um 2.0 com mais detalhes, trazendo coisas talvez que não são tão óbvias para as pessoas e que não são tão acessíveis para a mídia, né? Seria muito interessante, mas é basicamente isso que eu penso sobre essa situação. De novo, toda a solidariedade ao pessoal da Nubank que foi demitido, ao pessoal que está lutando pelos seus direitos lá dentro. Se organizem, pois é uma empresa como todas as outras, ela não é sua amiga e nós nos vemos na próxima. Falou!